Se por trás desse problema existe uma amarração, um demônio, uma força maligna, ele não resiste o poder do Senhor. Então, em nome de Jesus, toca com as suas mãos agora. Só põe a mão na cabeça das pessoas, ele não precisa nem chamar demônio, se tem, vai manifestar. Isso. Se o fogo do Senhor está nessa igreja, o mal que acompanha a vida dela não resiste agora. O demônio não resiste agora ao poder do Senhor e começa a manifestar, começa a dar um grito de derrota. Começa a sair dos caminhos dessa pessoa agora, Satanás. Começa a abandonar agora, demônio, força das trevas. Eu dou ordem de cura. Eu dou ordem de libertação. Eu dou ordem de libertação. Sai desse rapaz, demônio. Sai desse rapaz, demônio. Espírito de preocupação, espírito que coloca o nervosismo, espírito que faz essa pessoa brigar, discutir, humilhar a outra, pode abandonar, demônio, o espírito de morte. Sai da vida dessa pessoa, demônio. Larga a saúde dela, desgraçado. Larga a saúde dela, espírito opressor. Espírito opressor, eu estou mandando você sair agora em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem para você, praga, força maligna, força diabólica, espírito maligno que recebeu um trabalho de oferenda. Você foi pago para entrar nessa vida. A outra não se contentou. Ela disse que ele não ia ficar com a mulher, que ele não ia ficar com a mulher, que a vida dele seria um inferno. E isso está acontecendo mal. Isso está acontecendo, praga. Esse trabalho ganhou efeito. Esse trabalho ganhou efeito. Mas hoje ele perde o efeito. Hoje ele perde o efeito através da oração. Pode manifestar aí, capeta. Pode sair daí coisa ruim, praga maligna. Eu dou ordem de libertação agora. O espírito que causa essa apendicite, o espírito que causa essa bucite, essa renite, essa gastrite, eu amaldiçoo essa gastrite agora. Eu amaldiçoo essa hérnia. Essa hérnia desaparece agora. Esse caroço maligno, esse caroço maligno, essa dor de cabeça constante, essa dor de cabeça constante, vai sair daí, praga, vai sair daí, praga. O espírito violento, espírito dos ciúmes, espírito dos ciúmes doentio. Esse homem tem ciúmes doentio dessa mulher. Ele não consegue confiar, ele não consegue acreditar, Satanás, porque você coloca no coração dele que ela está traindo ele, que ela está traindo ele, mas é mentira, é coisa inventada pela sua cabeça, é coisa inventada, demônio, pela sua cabeça, maligno, porque você gosta de confusão, você gosta de divisão. Seu prazer é ver a pessoa chorando, seu prazer é ver ela na miséria, seu prazer é ver ela mendigando, seu prazer é ver ela na bancarrota, você tem prazer em ver ela falida. Eu estou mandando agora, praga, sai do corpo dessa pessoa, sai do corpo dela. Isso. Coloca a mão na cabeça agora. Faça silêncio agora. Faça silêncio. Ela está dentro da igreja e o pensamento dela é matar. O pensamento dela é tirar a vida de outra pessoa. Ela está dentro da igreja e o ódio está cada vez mais forte. Ela está dentro da igreja e ela planeja matar ela e a família, se suicidar ela e a família. Pode manifestar aí, capeta. Vamos, espírito de morte. Vamos, espírito de morte no câncer. O espírito que dá vida ao câncer. O espírito que dá vida ao câncer. Sai daí o câncer. Ainda que essa pessoa tentar trancar o coração, ela não vai conseguir hoje. Se tem o mal aí, ele vai sair. Meu Deus, se tem alguma coisa impedindo o crescimento dessa pessoa, tem que sair. Tem que sair em nome de Jesus. Toca agora, Pai. Toca agora no alto da
cabeça à planta dos pés. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés. E onde existe o mal, onde existe um demônio, uma força das trevas, que agora, em nome do Senhor Jesus, esse mal cai. Esse mal cai. Olha assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu ordeno que agora todo mal, todos os demônios, força maligna, doença, miséria, derrota, fracasso, medo, desespero, angústia, dor, agora, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, de Jesus Cristo, todo mal, diga sai, 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 sai. Isso. Levante as mãos abertas para o Senhor. Se eu sou homem de Deus, Deus coloca o milagre dele nas suas mãos. Está desafiado. Se eu tenho Deus na minha vida, você recebe o milagre. Recebe agora o que você veio buscar aqui. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Diga eu recebo. Em nome de Jesus, a minha vitória. E determino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Uma salva de palmas muito forte. Amém? Você já recebeu. Tem coisas na vida da gente que não dependem só de nós. Amém? Tem coisas que dependem de Deus. Se você usar a fé, tudo chega no seu devido lugar. Tem momentos que a gente revolta contra a situação. Tem momentos que a gente tem que esperar. Amém? Tem momentos que a gente revolta. Mas tem momentos que a gente tem que esperar. Você está chegando a hora dos outros, por que não vai chegar a sua? Não deixa o diabo te enganar, não. Às vezes a sua bênção está mais próxima do que você imagina. Mais próximo do que você imagina. Só que o que acontece? Por ela estar mais próximo, o diabo vai ficar mais furioso ainda contra a sua vida. Ele vai aceitar que você recebe de mão beijada? Então você tem que ter discernimento espiritual, vigiar, para não cair na lábia dele. Amém? A macumba pega, pastor, na vida daquele que está fraco com Deus. Mas pega. Amém? Se a pessoa não está na igreja e a fé dela não está 100% em Jesus, vai pegar ou não? Vai ou não? Claro que vai pegar. É lógico que vai pegar. Ela não está com a fé 100% em Jesus, ela tem dúvida. Quem tem dúvida pega a macumba? Pega ou não? Pega, porque ela tem dúvida, ela não sabe se ela confia 100%. Não é verdade? Agora, na vida daquele que está confiando em Deus 100%, pega a macumba? Pega a macumba? Na vida daquele que está dependendo de Deus, pega a macumba? Pega ou não? Então, põe sua vida na mão de Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas. Perdoa. Eu não perdoo não, pastor. Por isso que você está sofrendo. Não é verdade? Perdoa. Ah, pastor, o que fizeram comigo não tem perdão não. Pois é, mas você quer o perdão de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Tem perdão sim. Hoje ligou uma ex-obreira lá para a rádio. Alguém acompanhou não? Alguém viu não? Ela manifestou dentro da casa dela através da rádio, na oração da rádio. Quem viu isso? Você viu ou não? E por que daquilo? Por que o diabo não larga a vida dela? Onde? Nada. Você pode passar o que for, mas seu coração tem que estar limpo. Se a pessoa te perdoa, isso é um problema dela. Ela vai se ver com o diabo para lá, mas você faz a sua parte. Quem está entendendo?
Às vezes, Deus já entregou o milagre, só está esperando você tomar essa atitude. Amém? E tem certa ocasião que Deus já até operou o milagre, mas Ele sabe o que vai acontecer através desse milagre, aí Ele não permitiu que chegasse ainda. Às vezes você pediu para vender alguma coisa, e Deus sabe que se às vezes essa venda acontecer, vai dar até morte. Vai dar até o quê? E Ele não quer isso não. Deus não quer isso não. Ele quer morte? Então confia nele. Ele sabe o que Ele faz. Tem que ter paciência. O que eu vou fazer para não ficar nervoso? Vou tirar minha vida. O que vai adiantar? Você vai tirar a sua vida, as pessoas vão ficar aí dando risada na sua cara. E ainda por cima você vai para o inferno porque tirou sua vida. É ou não é verdade? Quem sabe quem tira a vida não tem salvação? Não tem não. Não tem não. Tirou a vida, não tem salvação não. Suicidou, já era. Amém? Amém? Por que eu tirei a vida? Porque eu fui um covarde. Porque eu não vi em Deus a solução para a minha vida. E Deus tem solução para você. Fala para o seu irmão assim: eu não sei o que você está passando, mas há uma saída. Fala para ele: há uma saída. E essa saída está aqui. Jesus Cristo, você recebe? Pergunta ela: você recebe? Então você toma posse da sua vitória. Vamos louvar? Fana. Vamos lá, vamos lutar cantando. Vamos lá, seja feliz, irmão. Olha para mim. Esse problema seu essa semana será resolvido. Vamos lá,